Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu play. Muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada número 89, pleno dia de julgamento do STF. 89, me lembra um ano complicado, mas vamos embora. Eu ia brincar aqui. Como sempre, eu sou André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. E aí, pessoal, tudo certo? 89 é um ano que pro Grêmio foi bom, né? Primeira Copa do A Brasil, Copa do Brasil, agora 89, Copa do né? Brasil, mas para isso sim, para isso sim. Esse dia eu estava lembrando como é que é. Eu lembro dos foguetes daquela tarde. O Grêmio Esporte. O gol a gente falou no outro ano. O gol predestinado de Assis. Do Corinthians, 89 foi um ano que chegou na semifinal do Paulista, e aí ele perde pro São José no segundo jogo, assim, ele ganha o primeiro jogo em casa, acaba sendo eliminado no segundo. No jogo de volta, que o São José joga em São José dos Campos, aí na final, que o São José vai jogar com o São Paulo, não deixam o São José jogar no mando dele. Obriga a fazer os dois no Morumbi, e aí o São Paulo é campeão. E no brasileiro de 89, era um brasileiro que o Corinthians estava bem pra caramba. E aí acontece alguma coisa, o time decai, perde um monte de jogo seguido e não acaba não indo pra final. A final foi Vasco e São Paulo, a final do brasileiro de 89. E o Vasco acaba atropelando nessa reta final, colocando. E na última rodada, o Corinthians ganha do Palmeiras com gol de calcanhar do Claudio Adão e tira o Palmeiras da final. Palmeiras da fila ainda. Então, quando tinha sem chance de ir para a final, que eram dois grupos, né, o campeão de cada grupo ia para a final, o Corinthians começa essa fase, abre aspas, semifinal, nadando de braçada e do nada começa a perder um jogo atrás do outro e não classifica. E É, aí, afinal, o Vasco é campeão ganhando o primeiro jogo, em um jogo só, né, que eram dois jogos, mas se o Vasco ganhasse o primeiro era campeão, o Vasco ganha o primeiro, acho que gol do Sorato, se não tem nada. mas eu E tava rindo, você falou São José e eu fui conferir aquele escudinho que é o distintivo, é uma engrenagenzinha. é, engrenagenzinha. Eu fui dar uma googlada e falei, exatamente. Memória de futebol de botão é útil nessas horas. Mas esse é um episódio a gente brinca assim, esse é um episódio diferente, porque é um episódio que a gente tem, na verdade, duas pautas, você já leu na descrição do programa. A gente quase o pós-festivais, a gente vai ter uma ressalva ali adiante. Mas nesse começo de como é que é de. Iríamos falar sobre o pós-festivais, mas nós, como é que é? Nessa quarta-feira, aí sim fomos surpreendidos novamente, como diria o Lobo. E aí tem um post do Bangers nessa quarta-feira, 10 de setembro, que é como é que é? Nossa equipe está de férias, monte o line-up dos sonhos. E daí um texto falando que tivemos um desafio com as redes sociais, parará, parará. Daí tem uma frase assim no primeiro parágrafo do texto do post do Insta que me preocupa. Parece jogador de futebol que põe uma imagem e põe textão no Insta, assim. Neymar Feelings. E como é que é? Reestruturações e renovações às vezes são necessárias. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz. Não, e aí soltam, teremos novidades, ações e cupons de desconto nos próximos dias, né? Bom, enfim, né? Só um PS, cupom de desconto, eu sempre lembro do caso do Cabify, desculpa, agora lembra que o Cabify, tipo, temos alternativa para o Uber, aí era cupom, cupom, cupom. O dia que o Cabify parou de ter cupom, tipo, tchau pro Cabify no Brasil. Então quando começa esse negócio, É, não, e assim, você tem cupom de desconto, pensando assim, já teve uma galera que comprou seu ingresso cego, né? Então, o que que você tá fazendo? E o ano passado foi aquilo, teve cupom de desconto até o dia, até a véspera, né? Toda hora tinha cupom de desconto, então, qual que é o preço do ingresso? É uma das críticas que eu faço da organização desde sempre. Eles não conseguem firmar um preço de ingresso para o festival, você não sabe quanto custa. Cada um sabe qual que é o valor desse festival, não sei quanto ele custa, como vai fazer. Mas é um ponto complicado, né? Falar renovações e reestruturações, o que que você está querendo dizer? Você vai mudar a cara do festival, vai ter menos palcos, vai ter mais palcos, vai ter menos bandas, mais bandas? O que que é críptico, né? Uma informação dessa. Você já vendeu um ingresso cego para todo mundo que está baseando que no mínimo vai manter a mesma estrutura do festival de quatro palcos. exatamente. Agora, como é que você vai colocar ali? Eles falaram, beleza, o pré-show, em vez de ser lá, vai ser um lugar, vai ser uma coisa menor, mais intimista, que eu acho até mais legal, assim. Tem festivais tipo o Bangerhead na Alemanha fazia isso. O pré-show do Bangerhead era numa casinha pequenininha ali, que você vinha, eram três shows e ingresso cobrado à parte, e que era um show bem legal, assim, sabe? Muito menor, outra estrutura na mesma cidade, às vezes numa cidade próxima ali, né? Porque o Bangers aconteceu numa cidade no meio do nada. O, o Bangerhead, né? Bangerhead, né? Tá ali.
Mas enfim, eu acho que é uma notícia críptica ali. Espero que comece a soltar. O ano passado foi 2 de setembro de 2024 que eles soltaram a notícia da troca do nome. E aí agora a gente tá aqui, a gente tá gravando em 10 de setembro e tem três bandas anunciadas, né? Primal Fear, Black Label Society, mais uma, não lembro qual que é agora. Espera aí que a produção vai conferir. Ah, Então, que eles anunciaram em julho essas três isso. bandas, assim, e desde então nenhuma notícia, como se não tivesse nada acontecendo. Tankard. Tankard, isso. É legal, mais legal das três, esqueci. É, para vender cerveja. É isso, não, o melhor show dos três ali, é o do Tankard disparado, assim. Mas assim, a gente tá nessa época que acho que quando termina o Wacken, começa essa mobilização do que vai ser os festivais do ano que vem. E o Wacken já termina fazendo isso, né? Porque o Wacken já anuncia no último dia boa parte das principais atrações do ano seguinte. E todos esses festivais que acontecem na época do Wacken são obrigados a fazer isso, porque afinal as bandas já soltaram lá, vão tocar nos dois festivais. Se não falar nada, vai todo mundo no Wacken, vai no seu depois, né? Mas essa época agora é uma época que tá todo mundo preocupado. O que que vai ser o ano que vem, né? Cara, que você começa a fazer planos. Eu vou viajar para ver o Wacken e tal. O Hellfest costumava soltar em outubro, mas costumava soltar os elencos em outubro, mas aí ano passado eles soltaram em novembro. Graspop, final de outubro, início de novembro também. Então, realmente, talvez o Bangers tenha aí um mesinho de setembro para convencer o pessoal que ele tem que vir para cá. O maior boato que teve até agora do Bengals é do Halloween, por causa da entrevista do Marcos Grosskopf falando que viria para o Brasil, viria para a América do Sul em abril, maio do ano que vem, que coincide com a data do Bengals, mas acho bom ficar orelha em pé ali, porque o Halloween tem uma relação muito próxima com a Mercury. Os últimos shows que o Halloween veio fazer no Brasil, quem organizou esses shows foi a Mercury, ou parceiras da Mercury. Então, nada impossível que venha tocar sozinho Halloween, não como parte do festival. Então, não apostaria cegamente nisso. O Solar da Beth não dá os odds disso daí, E o próprio não é Gabe das melhores. vem antes também, que vem depois, quer dizer. E numa tour descolada. Exatamente. Não, pode ser que venha antes, sabe? O Monsters of Rock não acontece uma, 2 semanas antes. Sempre esses caras vão e colocam esse show do Halloween uma semana antes, Beleza, sabe? também. Deu pé no ano passado, tipo de coisa que olhariam. Não, e o Halloween enche, né? Halloween bota, você coloca ali 2 noites de espaço Unimed para 8 mil pessoas, ele leva 8 mil pessoas cada dia, assim. Então, ainda não foi só o efeito reunião de todo mundo que pegou, ele, o público se mantém assistindo os shows do Halloween, como se mantém de assistir shows do Blind Guardian e coisas do tipo. Sim, encontrou o segmento e felizmente é um segmento que é volumoso. Então, tá ali. Ah, agora vamos, como é que é? Pegamos o DeLorean e voltamos para o passado. Agora a gente, sim, agora a gente volta para a pauta que era do programa. Que era, foi como é que a gente tinha falado semana passada, colocado na primeira parte, que foi um final de semana de festivais. Foi um final de semana que eu brinco assim, que foi. Eu vou deixar a parte de Setembro Negro para depois. Foi o final de semana que ele começou, foi o primeiro final de semana do The Town. O domingo era a parte que nos, como é assim, todo mundo, apesar que o pessoal falou que a Lauryn Hill foi um show legal, assim. E deve ter sido, tipo, agita bem. Mas que o domingo era o dia que teve Black Pantera num palco menor, mas todo mundo falando, olha, Black Pantera rendeu. Como é que é? Teve Capital Inicial, a Roqueira Pete, uh, Bad Religion entrando entrando para substituir essa versão do Sex Pistols. Depois teve o Bruce, foi Pete, Bruce, Sex Pistols, Bad Religion, Iggy Pop, Iggy Pop, Iggy Pop, que falaram uma coisa que, tipo, até agora é muito pejorativa, mas que, tipo assim, ele tá só o fio da linguiça. E até agora eu não consigo não rir dessa piada, porque ele realmente tá cada vez assim, tipo, vai fade away no palco. Mas tava lá com a energia dele, padrão.
A piada que tava rolando é como é que é. Não, eles não colocaram o Dinheiro Preto que tava lá também pra fazer um dueto. De passageiro, né? É, parece que Capital tocou Passageiro e depois o Iggy Pop tocou The Passenger, É, né? mas tinha que ser no mesmo, tinha que fazer o É, dueto. tinha que ser junto, né? E Assim, só para falar um pouco do detalhe antes da gente entrar no é, domingo, né? O sábado foi o dia que teve as confusões, né, do festival nos shows do Don Toliver e do Don Toliver, né? Que foi que abriram, tiveram que interromper o show porque o público tava violento, com roda toda esmagando a galera. E depois o Travis Scott, que fez um show de 47 minutos como headliner, e todo mundo ficou falando, que, que porra é essa, né? geração TikTok. Exato. Mas imagina quantos vídeos de TikTok você pode fazer em 47 minutos, né? Mas É muito. sim, que coloca aquilo que eu tinha falado do público jovem. O público jovem hoje encontra nessa forma, no rap, no hip hop, uma forma de extravasar emoções, raivas, angústias, muito mais que como a gente encontrou no metal ali nos anos 80, anos 90. Então teve o público, a resposta do público muito mais violenta, muito mais agressiva ali. E também mostra que eles continuaram com essa estrutura de palcos não muito funcional, né? Porque parece que esse segundo palco do The Town meio que engaiola as pessoas ali, e isso pode ter, gera problemas de segurança. Mas enfim, eu não fui, nunca fui no The Town, não sei como que é. Voltando pro domingo agora. E aí, domingo eu vi um pouco como é que é. Eu brinco assim que. Como é que é. Como é que é a vida do jornalista Red Banger e pai, aquela coisa. Só tem poucas coisas para. Só tem pouco momento. E eu vi um pouquinho do hip hop, que eu vi que tava padrão hip hop. Tipo assim, aquele show que você vai ver um cara. A gente fez a piada antes, mas. Você vai ver um cara que é lenda do rock, que segue ativo, fazendo o show dele, tipo, tá lá. Eu vi só as três primeiras músicas do Iggy Pop, assim, porque depois, não, obviamente no dia eu tava no Setembro Negro, e depois eu quis ver o que que tinha, que a Globosat, Globoplay disponibilizava, Globosat, né, coisa de velho, que a Globoplay disponibilizava nas três primeiras músicas de alguns shows, e aí tinha as três primeiras músicas do Iggy Pop. E assim, né, o Iggy Pop é meio nojento de se assistir, né, assim. Saúde, combina. Então ele tava meio, você olha assim, o corpo dele, ele expõe o corpo, assim, é muito punk isso, né? Fala que é muito Exatamente. punk isso. É, tipo, é desconfortável você ficar me vendo, mas não é pra ser confortável porque eu sou punk. O objetivo é esse. E é aquilo, né? É um senhor de quase 80 anos de idade, todo destruído por drogas e automutilações e mutilações de shows e tal. Então, assim, ninguém espera que ele cante 100% bem, mas é um show divertido, assim. Não era aquele. Ele tinha feito um show, se não tem nada. Acho que a última vez que ele veio, que era uma formação mais. Os músicos, acho que era, tava tocando como quarteto só, coisa Não, assim. essa Dessa vez parte já eu tinha tava conhecendo. metais, estava todo cheio, com músicos famosos acompanhando. Então, eu achei legal, assim, era um show que eu gostaria de ter visto se eu tivesse ido lá, assim. Exato, Só que exato. as atrações nacionais foram legais, o festival, assim, porque teve o Demonique, que é uma banda, quarteto de rock feminino, que eu acho bem legal, assim, os shows são sempre divertidos quando vai assistir. Teve Punho de Maim, que é assim, deve ter tido, né, porque tá marcado aqui no setlist FM que eles tocaram, assim, apesar que, então, que ninguém viu, marcou que viu. Mas Punho de Maim é uma banda meio punk, assim, que eu acho legal também. E o Então, teve Kamasi Washington, eu nem sabia, assim, Kamasi Washington, que é legal. eu vi o começo depois, a idade me pegou. Eu vou deixar o Bruce Dickinson para depois. Do Green Day, que foi uma coisa como é que é, no dia que a bandeira americana foi para Paulista, o Green Day, como é que é com a versão de American Idiot, que ele muda I don't wanna be part of MAGA agenda. É que tem duas coisas que ele vai fazer ele faz um comentário depois sobre o 7 de setembro. Não deixa de ser a banda que capitaneia que vai isso. Mas o que. Na verdade, três comentários. E isso leva ao fato de que talvez o disco do ano passado, é um disco do começo do ano passado, é um disco que ele deveria ter tido mais destaque do que ele tem. O último disco deles, eu acho um disco bem competente. O nome é uma palavra só. E é um disco que eu acho bem. Acho que a gente acabou passando, assim. É Saviors, né, que é o nome do Saviors, disco. isso aí, isso aí.
E o que me deixa pensando assim, que talvez, como é que é? Daí, hoje tá o muro das lamentações da terceira idade, todo mundo pegando desconto na farmácia. E como o Green Day virou banda grande, não só banda grande, headliner, mas tipo assim, talvez o Green Day seja, eu vou fazer uma brincadeira entre nós. O Green Day já tá virando a data de corte de banda grande, headliner, meio, não digo classic rock, mas sabe, tipo assim, aqueles É caras. classic rock. É, Eu acho classic rock. Acho que o Green Day, Offspring já viraram classic rock. A gente tá já num tava. momento que agora o que tá virando classic rock agora é Korn, Slipknot, System of a Down. Essas bandas estão virando bandas de classic rock agora. Só Bandas com mais de 20 anos de carreira ali já. Bandas que já deixaram um legado, mal ou bem, assim. Então, a única coisa Limp que era. Bizkit, né? Exato. Infelizmente. A piada que a pessoa tava. Fala. Não, eu ia falar que Limp Bizkit infelizmente podia ter ficado esquecido na cena lá, mas tá Aquele pouco. voltando, vai tocar em estádio aqui no Brasil. É. Então. Mas eu O tava. próximo passo é a Avenged Sevenfold virar classic rock. É chegando lá, se durar. Tá chegando lá. Mas o que foi o espanto é que, assim, claro, né? Daí tu vê que a banda é outra. Tipo assim, não tô tirando, acho que a banda é super competente. Foi o show que realmente foi vencido pelo cansaço ali e tal. Mas Eu, foi, eu, foi cheguei, eu cheguei do setembro e tava rolando o show do Green Day. Liguei a TV pra assistir ali, terminando o 21 Guns. Aí eu tava meio surdo, né? Ouvindo barulho ali, tipo, depois voltando, dava por ouvir nada muito direito. Eu não queria ligar muito a televisão pra não acordar a patroa aqui em casa. Então, não queria aumentar muito o volume da TV, então eu fiquei ouvindo meio que de lado, assim. Mas foi na hora que começou ali, Basket Case, né? Come Around, daí foi correria. legal, assim. Só que E assim, eu falo dos Savers que você falou ali, né? Que eles fecham com uma música dos Savers, né? O set, antes de tocar Time of Your Life no final só acústico. E que pra muita gente foi, eu tava lendo as resenhas, o pessoal falou que foi meio contra, quebra-clima. quebrou o clima, assim, né? Tipo, depois da Jesus of Suburbia, que termina com toda aquela coisa ali. E a Bob Sox, que nem achei a música ruim, mas eu confesso que na hora eu tava ouvindo já com sono e meio surdo, não prestei tanta atenção assim nela, mas achei estranho que tinha vindo ela ali, achei que já ia direto pra Good Riddance. Na verdade, é um pouco do tipo assim, a banda talvez seja um pouco de concessão e da banda ainda, tipo, é isso que eu quero fazer e vambora. Mas o que causou espanto é que assim, né? Quando você é jovem, você é um power trio. Quando você está virando velho, você tem uma banda com dois guitarristas de apoio, você tem. É, mas é a parte de uma banda punk que vira classic rock, né, cara? Não tem Exatamente. como você manter. Você vê o Offspring também, são 5, 6 caras no palco lá pra conseguir ter peso e tal. Que você virou classic rock, sabe? As pessoas querem ouvir essas músicas direitas, elas não querem ver aquele show ultra intenso de 3 caras caindo. Não, você tá tocando no estádio, você tem que preencher e tal. Não é todo mundo que é o Rush, né? Que seguiu Power Trio até o final da carreira. Mas eu devo ter risado que eu olhei e falei assim, tá ok. Mas eu achei que tava super, super, super legal, assim. No começo ali eu gostei pra. Eu achei divertido, foi legal, legal. Às vezes eu acho que o Green Day, acho que o vocal do Green Day lá, esqueci o nome dele agora. O Billy Joe. O Billy Joe, ele força muito a barra na interação com o público, sabe? De ficar toda hora mantendo o público, forçando demais. Mas ao mesmo tempo, público de festival ali, e festival e show enorme, às vezes se você não fizer isso, o público dispersa, né? Ainda mais celular, um monte de coisa. Então eu entendo que precisa às vezes fazer isso. Não é o meu tipo de frontman favorito, mas entendo que o cara tem que fazer isso para manter interesse, manter essa coisa do show funcional ali. E esse é o ponto para pegar o tiozinho que a gente deixou atrás, que eu acho que para mim foi o acerto do Bruce Dickinson, sabe? Só um pouco antes, você chegou a ver alguma coisa do Bad Religion? Segundos, assim, segundos mesmo. Eu não vi, assim, não tava aparecendo, não tava disponível ainda as músicas, eu não vi, Não, mas confesso também que não faz muita falta, porque se tem uma banda que nunca bateu comigo, foi Bad Religion. putz, eu gosto pra caramba, mas assim, Eu foi a sempre hora- achei meio qualquer coisa, assim. não, essa foi a hora de colocar a criança no banho, colocar a criança pra dormir, tipo, essa foi a hora que, tipo assim, ok, eu já tive que Nunca negociar, teve, assim. eu Eu tive, lembro quando American Jesus fez sucesso e tal, mas eu não, exato. sabe, tipo, o 21st Century Digital Boy, eu não achava ruim, mas nunca disse nada. E mesmo quando eu voltei a gostar de punk mais, comecei a gostar de punk mais velho, foi uma das bandas que, mesmo assim, ok.
não vejo nada muito deles, não. É o tipo de banda que você tá passando, beleza, mas. É, isso que eu falei, eu assistiria se estivesse passando na TV, como assistiria, como assisti quando teve Lollapalooza e tal, mas se eu tivesse lá e não tivesse que cobrir, era um show que eu ia hora de ir no banheiro, hora de comer, hora de fazer alguma coisa. Eu lembrei porque eu lembrei dessa antes de chegar no Bruce Dickinson, porque sábado foi. Esse é o programa Iria Vida ver, Carnal. iria Esse. ver Black Pantera, talvez, É. na mesma hora do Bad. Sábado foi o show do Gil aqui. E agora você falou de cerveja, eu lembrei como é que é. Dicas de Thiago, como é que é? A palavra de Thiago Zuma que você deve ouvir. Aí tava começando eu achei que não ia encher, mas foi bom o público no Gil aqui sábado no Beira-Rio. Como é que é? Não posso. Olha lá, o Thiago vai. O momento. Isso que acontece com jovens bangers, é isso que acontece com a idade. Hoje é o programa da idade. É, tá o microfone no Não, mudo só pra eu poder só o nariz sem te exatamente. atrapalhar aqui. Não, de boas aqui para quem está vendo. Mas esse é o programa da idade. E aí, eu tô com o dedo levantado para lembrar, porque aí é aquela coisa. O primeiro ensinamento de Thiago Zuma. Quando você entrar em um show grande, olhe onde é a saída e se tem a entrada, e se tem duas entradas, fique ao lado da entrada com menos público. Que foi o que eu fiz no Gil, entende? Tava todo mundo entrando por um lado do Beira-Rio, eu fui pro lado do outro, que eu fui me achando ali. E daí tinha o cara que bah, me deu pena do cara, tava o cara namorado aí. Bah, aquele show tava muito engraçado, tava o público muito assim, desculpa a coisa Porto Alegre, assim. O Thiago me ajuda a traduzir para São Paulo, mas tava muito público Bonfim, Cidade Baixa, descolado, e Santa também Cecília, aqui de São Paulo. e muito um público também Moinhos de Vento, público de, como é que é? Oscar Freire, sabe? Tipo, pessoas mais. Tava aquela. É, Então, assim, pessoas bebendo Aperol no show, sabe? Tipo, que é uma coisa que aham. pra mim é meio engraçada, assim. É, então, mas em São Paulo é o público Santa Cecília, isso, né? Que é o cara que é. Ele é descolado, mas tem grana, sabe? É. E aí foi muito engraçado que me deu pena, tava. Daí passava aqueles cara, o clássico, refri, cerveja e água. E daí mais por metade do show foi passar um cara, assim, mas não era um refri, cerveja e água, era um cara que tinha ido comprar cerveja. E o cara voltou com a cerveja e derramou a cerveja na calça do cara. Só que, tipo, acho que tava uns 10, 11 graus no Beira-Rio aquela hora. E, tipo, você tomar uma molhada de cerveja é ruim. Você tomar uma molhada de cerveja a 10, 11 graus é pior ainda, sabe? Tipo, o cara olhou Vai pra cima, secar, né? Vai chegar o cara aquilo olhou e falou úmido assim, ainda em casa. o cara falou, vambora. Tipo, me deu pelo do cara, tipo, o cara falou. Mas lembre-se da lei de Thiago Zuma, tipo, procure a entrada com menos gente e vá para É ela. sempre o esquema. Você entrou, você vai qualquer show que você vai, assim. Você entra por um lado, você só tem entrada por um lado, vai procurar o lado oposto pra você ver o show, assim, sabe? Porque a galera tem essa tendência de se acumular, entrar e se acumular perto do palco por onde entra. E só para não esquecer, E em festival, se tiver saída do outro lado, melhor ainda. Assim, obviamente, às vezes não dá pra você sair, você vai ter que cruzar tudo de novo, porque onde você precisa sair do estádio é num outro, né? Estádio não tem essa questão toda. Mas sempre procuro fazer isso, sempre tem essa lógica do tipo, pra ver o melhor show é o lugar oposto da entrada. e só para não esquecer piada, esse é um blog de futebol e metal, mas eu vou pra música. E daí tem aquela parte no final do show do Gil, que é aquele abraço. Alô, alô, torcida do Flamengo. Isso no Beira-Rio já é um negócio que nos últimos. Só que o mais divertido da história é que, assim, aliás, tinha uma outra piada, porque tava frio pra caramba. E eles tiveram que colocar aqueles aquecedores de. Aqueles de varetinha, sabe? Tipo, que fica a varetinha de resistência ligada aquecendo. E tiveram que colocar pro Gil e pra banda do palco, que tava frio. E aí o mais divertido é que o Gil tava suando o nariz. Ele, tipo, uma hora pediu licença pra suar o nariz. Daí teve uma hora que ele deu uma suada no nariz com cachecol, assim. Daí eu falei assim, pô, o cara é gente como a gente, tipo, ele teve cachecol pra isso. Mas o mais divertido, eu não sabia de uma. Eu sabia só daquelas duas, daquela espiral do meio do palco, do telãozinho aquele. E aí eu não lembrava, daí quando foi tu vai entender por que vai cair a ficha pra ti. Daí quando tem, acho que é na Realce, que tem aquela hora que entra os fogos do Realce, Realce. E daí eu olhei e falei assim, Um momento meio Band on the Run. então, exatamente. Daí daí eu pensei assim, tá, isso aqui tá muito Paul McCartney. Daí eu olhei e falei assim, tá, então no final vai ter chuva de papel picado, como tem aquele abraço, chuva de papel picado.
E aí, tipo, daí quando começa aquele, aquele papel picado no Beira-Rio, 2 semanas e meia depois do fiasco, tipo, todo mundo assim, porra, sei que acabaram de limpar, o cara tá sujando tudo de novo, pô, era todo Pelo mundo, menos dessa vez soltaram na hora certa, né? exatamente, exatamente, tava todo mundo, tava a galera assim, daí, tipo assim, eram os gremistas falando e os colorados, fala baixo, e tipo, a melhor parte. Dá pra esquecer disso, assim, que foi divertidíssimo. E Mas, voltando à Vaca Fria do The Town, aí teve show aí essa coisa que tu falou de setlist, essa coisa de entender o público de festival. Pra mim foi o grande acerto do Bruce Dickinson. Pra mim foi o grande acerto do Bruce Dickinson, assim. Eu vi, não como eu gostaria, mas eu vi ali boa parte do show. Como é que é? As duas notícias que saíram foi como é que é a, de que ele volta com o Iron. Como é que é? Todo mundo, como é que é? Ninguém sabe, mas Pois exatamente. é, exatamente. Aquela notícia aquele segredo mais mal gravado, mais mal guardado, né? O Ó, Bruce, o Iron Maiden deve tocar no Rock in Rio do ano que vem. Ah, vá, né? vai se despedir, vai fechar a carreira no Rock in Rio, aquela coisa assim. É, isso aí a gente já não sabe se vai ser exatamente isso, mas Rock in Rio do ano que vem é um negócio que E aí foi. não, seremos muito surpreendidos se no Iron Maiden não Exatamente. vier no Rock in Rio do ano que vem. Exatamente. E aí ele falou isso, e ele também antes ele tinha falado que isso aqui a gente tá gravando, hoje a gente, tipo assim, falando da banda solo, que ele vai falar, olha, a gente tá aqui com set curto, daí a galera, dele, reclama aí com Reclama com a produção, né? exatamente. Mas a gente tá gravando um disco novo, vai voltar melhor. Então eu falei assim, tá, então tem dois Bruce, tem o Bruce Iron Maiden e tem o Bruce solo adiante. E aí que foi uma coisa que eu achei legal, depois a gente já fala de Revelations também, mas eu achei legal que teve uma hora que ele no começo, ele tá nessa coisa, ele fala assim, não, tá, como é que é, o Bruce Dickinson ouve o seu lado. Daí ele olhou e falou assim: não, faz 40 anos que a gente tocou aqui no Brasil pela primeira vez, no Rock in Rio, parará, parará. Eu vou lembrar disso mais adiante. Ele foi uma carta que ele largou. E aí, pra mim, foi a hora que ele entendeu, eu tava até fui, deixa eu dar um alt tab e colar aqui. Ele basicamente tem um set que ele é bem lembrado com. Ele lembra bastante o set do Hellfest ano passado e ele menciona o Hellfest. Eu achei engraçado que ele vai falar assim: não, agora eu sei que a gente está no show de festival, é menor. Ano passado, quando eu fiz festivais, reclamaram que eu não toquei essa música, como lá no Hellfest da França, então agora a gente vai tocar essa música para vocês. E aí ele toca Tears of the Dragon, e aí vem aquilo que eu estava contando com o Thiago antes, por isso que a gente começou o podcast hoje mais rindo que é a hora que ele vê, tipo assim, isto é um capital que pertence a Bruce Dickinson, não é Iron Maiden. Esse, tipo assim. E a hora que ele entra, porque o set tava Accident of Birth, Abduction, Laughing in the Hiding Bush. Aí, pra mim, o primeiro acerto que é Road to Hell. Aí depois ele toca Chemical Wedding, que eu falei, yes! Vai entrar Resurrection Man, Rain on the Graves, a duplinha do projeto do Mandrake que para mim a hora que ele entra com Road to Hell e Chemical Wedding para mim é onde ele dá uma acertada na coisa e daí ele entra com Tears of the Dragon e a galera vem de vez, sabe, tipo assim, e aí tu vê na cara dele, pena, eu acho que esse clipe não entrou para as seleções da Globoplay, mas você vê que ele tá feliz, você vê que tipo assim, que ele tipo, ó, isso aqui é dele, isso aqui é. E aí depois, depois de Tears of the Dragon, vai ser Book of Tell, que é aquela coisa. E que daí ele vai trocar, como é que é? Ele vai tirar The Alchemist e também, como não tem mais Dark Side of the Aquarius, e aí ele faz o fim com Book of Tell. E antes de tocar Flash of the Blade, que é o que ele tá tocando no final, ele começa a tocar Revelations a capela. E isso pra mim foi uma coisa bem legal. Sabe aquelas coisas que não só a importância do tipo, pô, ele falou, não, no Rock in Rio, parará, parará. Ele fez uma piada, não, todo mundo lembra que eu tomei uma porrada na cabeça, ainda tá aqui, eu lembro até hoje e tal. Mas eu achei legal porque, assim, ele vai lembrar do Revelations no Rock in Rio, e ele vai fazer uma coisa totalmente sem a capela. Sabe aquela coisa, tipo assim, e não foi só a primeira estrofe, ele foi cantando mais um pocão. Então aquilo, eu achei, sabe aquela coisa do tipo, isso foi uma coisa que quem tava ali viu, sabe? Não é aquele set padrão, e que talvez vou cometer um outro exagero em dia de voto de Luiz Fux. E vou cometer outro exagero que Não assim, lembra disso. nem lembro exatamente.
O que eu acho legal é que, assim, é aquela coisa que, tipo assim, não precisa muito do artista pra fazer isso, entende? A banda tava ali se acertando, ele faz uma brincadeira, mas é aquela brincadeira que sai do Lego padrão do show do festival, e quem tava ali fala, pô, você viu o cara falar, sabe? É aquela coisa do show orgânico que a gente fala. Então, assim, eu olhei e falei assim, sabe, eu gostei, como é que diz assim, não foi o impacto, agora eu vou, como é que era? Preferência de velho, não foi o impacto do Skull Rock aquela vez, tipo, sábado de noite, eu lembro, tipo, pá, ele tocou Eu no- tava lá, tava vendo esse Skull Rock, eu tava no Ibirapuera que fechou. Mas funcionou pra caramba, sabe? E o que eu achei legal foi essa coisa dele entender, tipo, bah, aqui eu vou ter que tocar Tears of the Dragon, aqui eu vou ter que capitalizar com isso. E deu brinco, tipo, eu só não. A banda tá competente, tirando como é que é o glorioso Maestro Mistério, que tava num. O tecladinho polegar dele Não, não ali, só né? isso, ele tava com um chapéu todo cheio de glitter, parecia vindo do filme dos Trolls, assim, sabe? Tipo, tava todo cheio de glitter e tal, no chapéu, coisa. Eu falei, cara, nem Barretos é assim. E o baterista, que eu acho que o Bruce precisava de um baterista melhor, mas tudo bem, é minha. Nem lembro Então, muito. eu vi assim, eu só vi as três primeiras músicas do show via qualidade de transmissão, né, que foi o que a Globoplay disponibilizou depois. E aí fui cacei essa introdução de Revelations, que o único lugar que eu achei foi no Story, lá no, num Reels do Wikimetal. E aí peguei, tipo, a Flash of the Blade, a Flash of the Blade e a Tears of the Dragon, peguei de pessoas que filmaram no YouTube de lá mesmo, assim. Então foi o que eu vi, assim. A primeira coisa que eu achei legal do set foi desencanar daquela porcaria que é Afterglow of Ragnarok, que eu acho puta música horrorosa. E botar Ruth e o Hell no lugar, você imagina, assim, tipo, é mais ou menos como se o Iron Maiden parasse de abrir o show com uma música nova e abre o show com esses high, né? Exatamente. Então, nível de comparação não cabe muito. É, obviamente tocou duas do Mandrake ali que ele tinha colocado. Resurrection Man é uma música longa até, né? Poderia ter tocado uma música mais curta do disco, ter aberto o espaço para mais alguma música da carreira solo, da fase solo que ele coloca. Assim, uma das coisas que me incomoda é ele ficar abraçado com La Femme in the Hiding Bush. Eu acho que tem músicas mais legais Do do Balls Boston. de Picasso que ele poderia tocar, Bálsamo. ainda mais agora aquele. Do Balls, o maior Balls de Picasso é uma porcaria sem tamanho. Mas o Balls de Picasso tem músicas mais legais que ele poderia tocar. Inclusive, até eu nem reclamaria se fosse com a versão do More Balls de Picasso, com algumas que são algumas diferenças. Mas de repente a Thousand Points of Light ele colocar no lugar de La Fenda Raging Bush ou Gods of War mesmo, assim. God of War, Hell No, pra fazer aquele coro de festival. Hell, Não, Hell. não, mas o Gods of War que você tem ali na hora que você quer uou, trazer o Exatamente, povo para exatamente. colocar, eu acho que funcionaria legal também, assim. Então, sem problema, eu achei estranho que você falou do set do Hellfest, que eu não cheguei a ver, mas não tinha chegado a assistir, né? Mas eu vi que ele fecha com Alchemist e Dark Side of Aquarius, né? Exato. Claramente, na hora que ele vai para esse show do Hellfest, ele tá pensando em fazer um show muito mais denso, muito mais metalzão pro público, partindo do pressuposto que ele tá tocando num festival que é de metal migrando para metal extremo, né? Então, aí ele pensou, talvez ele tenha pensado que Tears of the Dragon é uma balada que não funciona muito bem. Mas aí vou colocar, né? A carreira solo do Bruce é basicamente uma propriedade do Brasil. O More, sabe? Tipo, nenhum lugar do mundo a carreira solo do Bruce tem a repercussão que tem no Brasil. E tem essa repercussão por causa de Tears of the Dragon. Tears of the Dragon foi um fenômeno em 1994. Tocava em tudo quanto era rádio, não só rádio rock. O clipe passava na MTV em tudo quanto era programa, não só programa de rock. Então, o clipe estava ali no Disque MTV sempre como um dos mais pedidos. Então, a Tears of the Dragon virou uma coisa gigantesca no Brasil. É maior do que a carreira solo do Bruce, Tears of the Dragon aqui. Então, ele ir num festival, ele não tocar Tears of the Dragon seria um erro muito grande assim, aqui no Brasil. Então, faz sentido estar aqui a música. E assim, vou falar que é tudo do Brasil, que o More Balls de Picasso foi remixado por um cara cujos trabalhos principais são só com banda brasileira. Tem dois brasileiros ainda que participaram um guitarrista e o cara que faz os arranjos da God of War, os arranjos orquestrados e dos sonoração indígena que ele coloca na música. Então, basicamente, na carreira solo do Bruce, é uma coisa brasileira. O Roy Z foi fazer fama no Brasil também, um monte de brasileiro pegando com o Roy Z para ajudar a trabalhar.
Então a gente tem um respeito pela carreira solo, a gente tem uma adoração pela carreira solo do Bruce muito maior do que o resto do mundo tem. Faz certo sentido, porque enquanto aqui no Brasil ainda existia um público de metal tradicional ávido por ouvir o estilo, que foi ouvir power metal na segunda metade dos anos 90, o resto dos Estados Unidos, enquanto o Bruce estava lançando Accident of Birth, Chemical Wedding, o resto da Europa estava ignorando, assim, sabe? Tipo, Exato. os Estados Unidos e a Europa estavam ignorando esse tipo de música. Então faz sentido, assim. O Bruce estava até relembrando com o Pazzi ali que quando o Bruce decide voltar para Iron Maiden em 99, ele decide isso com base em ele fazer participação especial no show do Angra, na França. O Angra tocando para 7 mil pessoas, em Paris, a mesma cidade onde o Bruce, um mês antes, tinha tocado para menos de 1.000, promovendo o Chemical Wedding, que era o disco mais respeitado dele, disco que a mídia de metal toda estava babando o ovo. Ainda assim, ele não conseguia colocar mais de 1.000 pessoas, e o Angra, essa banda de power metal do Brasil, estava lá botando quase 7 mil pessoas em Paris. Então, assim, né, faz algum sentido. E a Revelation, só pra lembrar, né, quando o Bruce faz esses spoken words dele ali, ele sempre cantava uma parte de alguma música a capela, né? Ele sempre fazia isso. Então, acho que ele chegou a cantar Alexander the Great a capela. Isso. Revelation fazia parte também de músicas que ele cantava a capela. Então, não é nada anormal ele fazer cantar a capela, era uma coisa diferente no meio de um festival para sei lá quantas mil pessoas tinham no The Town, 80 mil, e sei lá, e manda a capela, uma música bem diferente. Achei que funcionou legal. Aí Flash Aí, of the Blade foi uma escolha sábia, assim, pra colocar. Eu confesso que eu acho as quatro músicas do meio de Power Slave bem o, inferiores às quatro músicas do o, anterior, mas é uma música que eu gostaria de ter visto ao vivo, assim. não, exatamente. E daí aqui também tem um aceno diferente, tipo assim, tá, ó, tu não viu com o Iron, mas tu viu comigo, tá? Sabe, tipo, tem É um isso. aceno Mas legal. eu acho que é isso que é legal de uma carreira solo, sabe? Quando você vai fazer uma carreira solo, você ir lá e pescar músicas que você contribuiu com a banda e que a banda necessariamente não engrenou com a banda aquela música, mas que você contribuiu e você gosta. Acho que é uma das coisas que carreira solo funciona. O cara pegar Flash of the Blade, que era uma música que estava esquecida ali, o Iron Maiden nunca tocou. E aquilo, as quatro músicas do Power Slave que sempre entram em set são tão gigantes que ela fica esquecida mesmo, assim. Ah, tipo assim, como é que é? Feliz é a banda que pode esquecer Deixa eu até pegar aqui. Feliz é a banda que pode esquecer uma Flash of the Blade, entende? Sim, mas é isso que eu tô falando, que o Bruce tem, que acho que Sun and Steel é do Bruce também, né? Que é do Peace of Mind, É, ó. eu preferiria, acho, assim, É não, do aqui, Flash ó. of the Blade. É exatamente, só pra nominar os bois que tu falou. Lost for Words, que é uma jam. Flash of the Blade, The Duelists, Ah, não, sim, isso. Back. Essa sim, eu tô pensando outras músicas do Bruce que são músicas que o Iron Maiden ignora, assim. Eu acho que Sun and Steel é do Bruce, se eu não tô enganado também. Peraí. Composição. Peraí. Ah, Mas pode ser que não, essa eu posso estar peraí. enganado. Tem aquela cavalgada meio Steve Harris na música. Sunrise, falling on the sea. É Dickinson e Smith, assim, And Sun I and is Steel. alright, you. É deles, dele. É dele e do Aidan Smith, sim. Ah, Então podia, sabe, de repente, que é uma música que eu não sei se o Iron Maiden alguma vez tocou, é uma música que eu acho que seria legal pra caramba de ouvir também, assim. própria é que tudo bem ali eu lembro que quando tocou Still Life, eu falei, caraca, tipo, você acabou de ouvir Still Life. Eu acho ali pra mim aquele lado do B, que vem depois de The Trooper no Peace of Mind, que é Still Life, Quest for Fire, Quest for Fire é uma música delicinha, assim, uma música que, como é que é? Mas essa é o que eu falo disso, é que é uma música que é do Bruce, sabe? Tipo, Sim. você tá na carreira solo, você vai tocar uma música sua, sabe? Tipo, e aí uma música sua que a banda, que nem Flash of the Blade, Sun and Steel é outra que ó, tá na mesma lógica ali, que é uma música dele que o Iron Maiden ignora, que ele pode tocar, sabe? Mas aí vamos para o grande ponto dessa conversa, que você deixou o gancho sem querer querendo antes, quando você falou de Hellfest, como é que é o Hellfest está migrando. Thiago Zuma, como foi o Setembro Negro 2025? Como é que é a figurinha de zap que tu mandou como é que é aquela figurinha de zap que tu mandou ontem
Como é que aí você chegou longe, daí a foto da VIP Station. Station. Aí Não, você VIP foi longe Station foi demais. na sexta-feira para eu chegar de casa no VIP Station. Ali foi quase 1h40 de transporte público para chegar vencendo. Eu tinha que ir transporte público, né? Porque o trânsito em São Paulo de sexta-feira é um inferno, então tinha que ser de metrô para conseguir cruzar a cidade. Aí nos outros dias eu fui de Uber e era 40 minutos de Uber para chegar lá, assim, quase distância para chegar no aeroporto, assim. Mas aí conseguia pegar num horário mais tranquilo, o preço não era tão caro. Vamos lá, assim, falar o que que deu errado a primeira vez, assim, que acho que tem que ser dito isso e ser muito afirmado, assim. O segundo palco do VIP Station é uma porcaria. Isso tem que ser dito, assim. Não funcionou, não funcionou mesmo, sabe? Tipo, é muito pequeno, a visibilidade é uma porcaria mesmo, assim. Tu mandou aquela. É, Interromper. Só pra te ajudar, o Thiago mandou uma foto pra mim que tu tava mais pra trás e tu não via a cabeça da banda tocando. não, você não via, assim, porque o que acontece, assim, ele tem... Você acessava descendo uma escadaria para colocar lá, e a área é grande, eu tinha a impressão que a área era pequena. Só que o problema dessa área é assim, o palco vai até metade de uma área, da área que o teto é alto. E aí você fica com um espacinho que é uma fileira de três pessoas, uma na frente da outra, e começa uma área com o teto muito baixo. E se você tá nessa área ali, pronto, você só tem tipo uma visãozinha de um quadradinho que te libera ver uma parte do palco. Então você consegue imaginar do jeito que eles diz que aconteceu. Quando teve um outro festival lá, que foi o Brea Extreme, que foi na Palm Def como banda principal, segundo o pessoal que estava lá, o que eles fizeram de diferente foi as laterais do palco estavam vazias para que o público pudesse assistir do lado do palco, em vez de ver de frente, só ver do lado. No Setembro Negro, eles fecharam essas laterais do palco. Então, o público só conseguia ver de frente o palco. Então, quando você descia da escada até você chegar de frente para o palco, tinha um espacinho lá que você não conseguia enxergar nada. Antes de você descer a escada, você conseguia ficar colado assim até a linha da bateria ficar todo mundo. Você conseguia ver. Que nem sabe, tipo, os músicos assistem show do lado do palco. Quando tá tendo festival, daria para você ver meio que assim antes. E no Setembro Negro não dava. Você descer a escadaria, você tinha que ir para frente do palco para conseguir enxergar o palco. Ou pelo menos chegar lateralmente em diagonal para enxergar, mas lateralmente eu não conseguia ver nada. E aí tinha umas pilastrinhas que atrapalhavam a visão em diagonal do palco também. Então, e você ficava ali no fundo, essa partezinha era com o teto baixo, alguns shows com um monte de gente que fala, se deu alguma merda, ninguém sai daqui. E assim, e o povo tava fumando lá embaixo, tava, sabe? Então, se desse algum problema, deu um incêndio em qualquer lugar ali, morria todo mundo que tava lá embaixo. Não tinha como sair, assim, não tinha como sair. Até porque também eles fizeram o favor, são duas escadas, duas escadarias, uma de cada lado que desce, eles só liberaram uma escada para descer, a outra escadaria ficou fechada para as bandas poderem carregar, colocar as coisas delas, sem precisar passar pelo público. Então, assim, eu já fui em festivais em que o segundo palco é um palco muito pequenininho, espreme todo mundo mesmo. Mas a diferença é que nesses festivais, o segundo palco toca ao mesmo tempo com o segundo palco, com o terceiro palco, toca ao mesmo tempo que o outro. Então você divide público. Quem vai lá é o público que não está gostando do que está tocando, não tem interesse no que está tocando no palco principal. E normalmente são bandas de menor apelo. Então não é a hora do tipo, o que aconteceu no Setembro Negro, era acabava a banda do palco principal, começava a banda no outro palco. Então a galera descia toda na curiosidade para ver ó, o que que é essa banda brasileira que vai tocar aí, ou era uma banda gringa que o pessoal queria ver. Então descia todo mundo em peso para ver esse palco secundário. E aí não dava para ver. É que se você não chegasse 40 minutos antes da banda tocar e se posicionasse nesse espacinho de fila indiana de três pessoas ali em frente ao palco, se colocando ali, que deve comportava umas 50 pessoas para conseguir ver, você não ia ver o palco. Você ia ter uma visão zoadíssima do palco. Então, assim, para eu conseguir ver os shows que eu queria assistir de lá de baixo, eu tive que chegar antes, sabe? Abdicar o show da banda de cima. Então, eu não vi, tipo, por exemplo, o show da Coven, eu desencanei de ver o show do Coven para poder ver o show do Primitive Man. Então, assim, isso foi ruim, muito ruim, ter que repensar, sabe? A VIP Station ser longe, eu nem vou reclamar, faz parte, sabe? Tipo, é uma casa. O palco principal da VIP Station é um palco bem legal, ele é um Carioca Club mais largo, assim, menos fundo, então o palco é maior e você é da altura similar. A pista é menos funda, mas ainda é grande.
Então você consegue ver bem de qualquer lugar o palco lá do principal. E eles liberam toda a parte do balcão de cima, que normalmente no Carioca eles vendem como camarote. No Setembro Negro eles liberavam acesso para qualquer pessoa ver de lá de cima. Então, assim, o palco principal, nada a reclamar, som tava ótimo para quase todas as bandas. A banda que não conseguiu tirar som de lá é que a banda tinha técnicos ruins mesmo. Uma banda que pisou na bola, mas assim, sensacional. Sensacional não. Ótimo pra ver ali. Nível Carioca Clube, sabe? Se você gosta de ver show no Carioca Clube, lá é igual ou melhor até. Que eu achei que até que o som é melhor que o som do Carioca Clube. Agora, esse palco secundário, ignora. Isso não dá pra manter desse jeito. Eu acho que ele pode, até se ele quiser, se ele for manter edições futuras na VIP Station, ou ele faz isso de colocar bandas brasileiras de estilos completamente opostos, diametralmente oposto da banda principal, tocando ao mesmo tempo, sabe? Pra só atrair curioso pra lá. Ou você faz um lounge, bota uns DJ convidado pra fazer música e a galera não tá curtindo o show de cima, desce lá e fica bebendo, acompanhando alguma coisa sem necessariamente estar com uma banda estourando no ouvido. Aí talvez você consiga até convencer as pessoas a não ficar indo na rua, em vez de a pessoa consome no seu bar, não vai consumir no boteco na rua. Uma das coisas legais do Setembro Negro é que ele te dá uma pulseirinha, você pode entrar e sair quando você quiser. Seja se você comprar para os 3 dias, seja se você comprar para um dia só. Então, isso é legal, porque você não precisa ficar claustrofóbico lá dentro. Você tá, teve um negócio, você vai na área externa ali. O pessoal quer fumar. Tem uma areazinha de fumante no VIP Station, na parte de cima da VIP Station, mas o cara podia sair e fumar na frente de casa mesmo, depois voltar. Então, isso funciona legal. Era uma coisa que sempre rolava nos Setembros Negros no Carioca e eles mantiveram. Agora, sim. Agora, esse palco secundário, de fato, horroroso, assim. Sabe? O Não. som, algumas bandas conseguiram fazer som legais, mas o problema era que, assim, dependendo de onde você tava, o som era uma bosta. E eles colocavam umas caixas de som no meio dessa pista, caixinha de fósforo ali com o teto rebaixado, para quem tava no fundo poder ouvir melhor, porque o som meio que sumia ali, abafava demais. Então ficava numa situação que quem tava no fundo e queria conversar, queria assistir o show meio conversando, não conseguia porque tinha essa outra caixa de som replicando um volume muito mais alto. Então ficava assim, desconfortável, ruim, assim, sabe? Triste, muito ruim, era uma coisa que eles têm que repensar. Porque mal bem essa beleza, R$ 260 ingresso por dia, está vendo 6, 10 bandas por dia, não dá pra ficar reclamando de estrutura. Pô, não, tô pagando pra ver o festival, não tô de graça, sabe? Você não falar que não vale a pena, não vou me preocupar com o bem-estar do cara lá dentro, colocar todo mundo sob risco por causa disso, é pensar pequeno. E aí também os horários, né? Os horários horrorosos, assim, sabe? Shows terminando meia-noite e meia. O último dia, só que o Tripticon terminou 11h20, 11h30. Mas os outros dias, todos os shows terminando meia-noite e meia, que não tem transporte público, e aí pessoal chamando Uber, todo mundo chamando Uber quando termina o show, o preço dinâmico do Uber vai lá pra casa do caralho. Então, o jeito que tinha era terminou o show, toma mais uma cerveja lá, vai esperando acalmar, e depois de meia hora você vai chamar o Uber e ver se melhorou o preço, assim. Que era o único jeito pra você conseguir voltar e não ser escalpado. E o que que funcionou? Então funcionou o palco principal. Shows do palco principal funcionaram muito bem e as bandas tocaram. E shows, tiveram vários shows de altíssimo nível ali. Assim. No primeiro dia, o Agalok fez um show lindo, assim, eu acho que foi o melhor show do festival, pra mim, assim. E olha que a concorrência foi altíssimo nível, porque foi um daqueles shows que. Rapaz, eu gosto de Agalok desde 2006, 2007, uma banda que eu acompanho religiosamente. Ali, quando a banda terminou, 2016, eu fiquei triste com isso. Quando a banda voltou, eu tava tentando ver se eu conseguia encaixar de ver um show lá fora. Quando eles confirmaram para o Setembro Negro, foi, nossa, que legal que isso está acontecendo em Setembro Negro. Tipo, mais ou menos o que está acontecendo com a Agalok, que aconteceu com a Agalok, é o que eu tô passando também com o Acid Bath, assim, que eu quero ver se consigo pegar um show do Acid Bath de qualquer jeito para ver. O Agalok tava nesse nível desde que eles voltaram. E quando vai ser na VIP Station, o meu receio era, putz, será que a VIP vai conseguir? É o melhor lugar para ver esse show da Galok? Talvez seja muito grande, fosse mais legal a Galok num lugar menor. Será que a qualidade de som da VIP Station vai entregar? E aí eu fiquei receoso pra caramba, porque a banda que tocou antes da Galok foi o Primordial. E o Primordial tava com som muito ruim. Sabe, as duas guitarras ficaram inaudíveis por 5 músicas. Hã? O set do Primordial foram 7 músicas, 7 ou 8 músicas.
Primórdia tocou 7 músicas e até a quarta música não dava pra ouvir nada. Na quinta você conseguia começar a ouvir mais ou menos a guitarra. E ficou assim até o final. Nunca ficou perfeita a guitarra. E pra quem conhece Primórdia tem esse som meio pagan, né, que eu falei ali, tipo, do Bloodfire Death, do Battery nessa linha, assim. E a interação das duas guitarras do Primordial é essencial para a música. E você não conseguiu ouvir nenhuma das duas direito, matava metade da coisa. Você ficava só na levada ali, você via, tipo, o Alan Averill cantando do jeito dele, aquele jeito meio messiânico dele cantar, assim, meio messiânico, Messias do Apocalipse. E dele cantando daquele jeito. Daí ele chama muito público para participar, o público participou com ele chamando, mas não dava para ouvir nada. Assim, a Coffin Chips Empire Falls foi. Gods to the Godless foi triste, assim, sabe? Estragando a música. Coffin Chips Empire Falls foi muito ruim, assim. Então eu fiquei muito decepcionado, esperando, com medo que o Agalok fosse a mesma coisa. E aí, quando o Agalok começa já com as guitarras perfeitinhas e tal. Só o vocal um pouquinho do John Holland, a primeira música estava um pouco abafado, depois melhora também. Mas assim, ninguém é fã do Agalok por causa do vocal, então não é alguma coisa que fosse complicada, assim. E aí o Agalok fez um set legal pra caramba, tocou música de todos os discos ali, tocou até a música da demo, que eles tinham tocado só uma vez na carreira antes. Então, assim, ele falou, pediu desculpa por não tocar a música do The Metal, que é meu disco favorito, porque ele falou que as músicas são muito longas, mas tocou uma música só do Metal. Então, assim, foi showzaço, showzaço do Agalok ali. Tudo que eu esperava que o Agalok ia fazer de um show bom, eles entregaram no nível que eu queria, assim. Então, daí eu acabei não indo ver o The Crown, porque eu vi a primeira banda que tinha tocado no palco de baixo, foi a Necrophilosophy, e assim, como eu tava vendo, não tinha ninguém vendo, eu tava meio que na grade, eu falava, beleza, dá pra ver tranquilo daqui, eu não tinha visto como que era o fundo ainda. E quando foi tocar o Vermin Womb, que era uma banda que eu tinha curiosidade de ver, eu já cheguei ali, porque eu fiquei acompanhando o Tulkandra. O Tulkandra é um dissectionzinho fake, um dissectionzinho alemão, nada muito criativo, mas competente até. E quando quis ver o Vermin Womb, que é meio um grind maluco, assim, eu cheguei já com o show começado e fui pro fundo e vi que não dava pra ver nada do fundo, foi de onde eu mandei essa foto que o André falou, assim. Eu Tava lembro. vendo nada, uma porcaria assim, tamanho, o som tava ruim, daí eu desencanei. E aí o The Crown, que era uma banda que eu tinha curiosidade, eu já tava meio que na frente quando terminou o Primordial, eu falei assim, ah, não vou voltar pra depois ter que procurar um lugar bom pra ver o Agalok, eu vou ficar já aqui mesmo. Então eu desisti, não vi nada do The Crown, assim. Mas foi o que rendeu, tu tá bem depois por um Agalok. Então, isso aí no sábado, tive o que que aconteceu? Eu cheguei mais tarde no sábado, né? Tipo, eu cheguei e vi um pouquinho do Wisdom, que foi a banda paraguaia tocando ali no palco principal, que eles tocaram a introdução de Perry Mason do Ozzy, assim, uma hora, assim, mas só tocaram a introdução. Aí foi direto pro negócio. Até acho que eu até postei isso no meu story ali. E, perdão, tocaram decentemente, sempre lembrando de uma outra banda brasileira que tocou o Perry Mason. Ah, não, toco tal jeito. Você não tocou inteira a música, ele só toca aquela parte. Ah, não, de uma outra banda brasileira que tocou No More Tears, tá? Não, É isso, não, de sim. você. Não tocaram, não tocaram inteira, tocaram a introdução e depois foram tocar uma música deles lá. Aí eu vi o Imprecation, que foi um show bem legal de death metal mesmo, death metal mais velha guarda. E o Féretro, que foi uma banda de Recife, black metal também, que foi bem legal. E o 1349, que era um show que tava meio chato, daí eu desci pra ver o Butcher. O Butcher foi, assim, vou ousar dizer ali que acho que foi o show mais legal do dia, foi o do Butcher. É uma banda de speed metal belga, maluco, show dos caras, assim, aquela música correria uma atrás da outra. Mas é aquilo, eu só consegui ver porque eu cheguei cedo. E só Quem pé, chegou ali depois que acabou o 1349 não viu nada. Pode ter curtido o show, mas não conseguiu ver nada do palco. E no palco os caras eram agitavam pra caramba. só um detalhe, mais uma referência de velho para não perder o hábito. Uma banda de speed metal na sua concepção clássica, não uma banda de speed metal na sua concepção moderna. Como é que é? Aquele speed metal mais trash, mais rápido. Não É esse. aquele speed metal exciter, metal Exato, canadense, sabe? De certa exato. forma, que eles brincavam. Aí assim, eu desisti de ver o Coven, desisti de sair da caverna pra ver o Coven, pra ficar lá embaixo, né?
pra Desistir. poder ver o Primitive Man. O Primitive Man fez um showzaço também, só que o Primitive Man é aquilo, a qualidade de som não tá boa, prejudica. Apesar de ser muito ruído, o som do Primitive Man é muito alto e, assim, eu tava com a perna doendo, sabe, de tanto do impacto do volume, porque pra conseguir ver eu tinha que ficar quase na grade ali, e eu tava quase na grade ali. Então tava o som muito alto, o negócio. Então tava, quando terminou o Primitive Man, seja pelo estilo de som da banda, seja pelo volume, seja por estar lá naquela Forte. caverna quase 3 horas sem sair de lá, eu tava claustrofóbico, sabe? Eu precisei ir pra rua uns 5 minutos, assim, voltar. Daí eu voltei pra ver o Macabre, o show do Macabre tava bem legal. E aí no finalzinho do Macabre eu falei assim, deixa eu descer pra tentar ver o Incantation, porque o Macabre tava, eu tava vendo que a pista tava vazia, tava esvaziando porque a galera tava querendo descer pra ver Incantation que era, vou dizer que talvez fosse o principal nome do dia. E aí foi um desastre, sabe? Chegou lá, não dava pra ver nada. Eu cheguei um pouco antes do Incantation, me posicionei, tentei achar lugares que eu conseguisse enxergar o palco e não achei. Uns 20 minutos antes do show começar. E aí começou aquele ponto, beleza, então pelo menos eu chegar num lugar onde eu não fique embaixo desse tetinho rebaixado, me dando claustrofobia, assim. E que eu consiga ouvir mais ou menos o show. E aí começou a chegar gente sem parar. E aí eu comecei a ver, e aí começou a me dar medo de falar, se der um problema, vai todo mundo morrer, ninguém vai conseguir sair. Sabe, se alguém, na hora que você abrir minimamente uma roda e alguém levar uma porrada e cair no chão, a gente não consegue tirar essa pessoa daqui. Sabe? Comecei a me dar nesse nível, comecei a olhar, tipo, o tiozão olhando, tipo, isso vai, se der uma merda aqui, vai ser uma merda federal. E eu comecei a falar, vou ficar, achar um lugar onde eu consiga acompanhar alguma coisa desse show, mas que já faça evacuação pra mim, pelo menos. E aí eu consegui achar um lugar até que eu conseguia ver, porque era um lugar perto de por onde o pessoal entrava, então ficava aquele saco da galera passando do seu lado, entrando toda hora, mas era um lugar que era mais ou menos aberto, então vinha um pouco de ar da escadaria ali, e eu conseguia ter uma visão 30% do palco, nesse nível, sabe, de visão. Mas ok, o som chegava, viu uma coisinha ou outra, foi dar pra ficar aqui por um tempo. Só que o que começou a acontecer? Começou a acontecer de que o povo que estava lá desistiu de Sim. ficar vendo lá. Mostrou, Porque bateu, assim, voltou. até vou começar a voltar. E ao mesmo tempo, ainda tinha muita gente que começou, quero descer para ver. E aí começou a rolar aquela situação de tipo uma galera querendo sair, uma galera querendo entrar, e aí começa a rolar aquela tensão de pressão, de e eu ali meio que perto dessa passagem. Aí depois de uns 15 minutos, uns 10 minutos, eu falei, ah, quer saber? Não, desencanei, eu fui embora, fui pra cima ali. Eu vou guardar o Overkill, tomar uma cerveja e esperar o show do Overkill ali, porque sem condições isso daí foi, tipo, nível fiasco, sabe? Esse Incantation ali foi fiasco mal pensado, sabe? Incantation, pelo tamanho que Incantation tem, ele podia tranquilamente ter jogado, sabe? Ter jogado, tipo, Macabre, o Incantation pro palco principal e ter jogado Imprecation pra ser o headliner desse segundo palco, que tem muito menos, ia chamar muito menos atenção, sabe? Colocava o Incantation até mais cedo do dia, se fosse o caso, Sim, sabe? mas dá palco. Sabendo que É, tem gente pra dá o caramba palco. pra ver. Então, porque o Incantation eles vêm tanto pro Brasil que acontece um efeito meio bangers com eles, sabe? Tipo, quando eles tocam sozinho, ninguém tá disposto a pagar R$ 300 pra ver. Mas quando você tá num festival e vai tocar, todo mundo quer ver, porque gosta da banda. Aham. Então, acho que talvez tenha sido iludido. Falar, a última vez que o Incantation veio, tocou na Fabric pra 200 pessoas, não vai ser problema colocar eles no palco pequeno ali. Só que no festival ali, que não vai ter outra banda ao mesmo tempo tocando, e ainda mais, né? Porque como você tirou o Vaten, que era uma banda de death metal, pra uma atração principal e colocou o Overkill, que é trash, pra muita gente ali não tinha nem motivo pra esperar. Eu vou guardar lugar no palco principal, porque eu não queria ver, queria ver o Incantation mesmo. Então, viu o Incantation e foi embora depois, desistiu. Então foi, sabe, péssima escolha, foi uma das coisas reprováveis num nível extremo, assim. E o Overkill fez um showzaço, sabe? O show do Overkill foi legal pra caramba. Assim, eu acho que o Butcher foi mais legal que o Overkill, mas o Overkill foi bem legal. E assim, o Overkill com o Didi Verne é outra coisa no palco, outro tipo de atitude, é outra banda. E esse batera novo do Overkill, até vou pegar o nome dele, ele devia ter anotado, mas que ele merece ser citado nominalmente, porque ele é muito bom baterista.
Eu ia E ele é dizer, muito melhor que o Jason Bittner, que era o baterista anterior do Overkill, que tava. Isso deu um gás pra banda ao vivo, que quem compara, quem viu o show do Bangers do ano passado e vê agora esse show desse ano, parece outra banda. O rolo compressor que foi o Overkill com esse cara tocando é inacreditável. Assim, Jeremy Kling, que é o nome dele. Assim. como é que é? Deixa eu só fazer e também um baterista de metal, então, como é que é? Se você tem um baterista de metal bom, enrole ele em plástico bolha e não chute ele da banda. E, Lembrando que não, 2025 é o ano da crise dos bateristas. é isso, não. Assim, ele é sensacional. Assim, o Jason Bittner era um baterista bem qualquer coisa. Não era um baterista ruim, mas ele não tinha esse ânimo todo que ele dava para os shows ali. Assim. Então, acho que desde que ele tava com o Ron Liebling na bateria, ainda que eu não vi um show do Overkill tão legal. Pô, E ainda no início, assim. E vou falar, esse show do Overkill foi meu 13º show do Overkill. é, que eu ia dizer. Ela assumiu o pódio de bandas gringas que eu vi na vida, assim. Sozinha, assim, atrás de Judas Priest e Dream Theater. As bandas gringas que eu mais vi. Eu ia brincar aqui, como é que é? Eu fui pegar o. Claro que tem. Fuck you. Ah, não teve Necroshine. Não, não teve, não teve. Um Ah, set bem de clássicos, assim. Foi eles que eles tocaram duas músicas novas só e o Scorched. E aí o resto já foi. O máximo que você tinha ali eram músicas do Ironbound. Assim. Até teve umas músicas. Tá certo, teve Grinding Come Wheel. from the Gutter, que eu acho um puta nome de música legal pra caramba. Sim. Então o resto foi clássico, né? Teve. Tocou Hammerhead, né? Rotten to the Cause. Tem que ter, né? Exatamente. Deny the Cross. Então. Exato, foi um show bem equilibrado. Tô vendo aqui o set olhando agora assim, equilibrou com bastante coisa. Teve Grinding Wheel, teve coisa do Ironbound, coisa do Scorched, teve bastante clássico for the Fire Taking Over ali. Bem funcional, assim. Não foi acho que não foi um set trazendo alguma música não tão normal no show, mas quando começa ali, tipo, eles abriram o show com uma música nova e deixa tocar Rotten to the Core na sequência, acabou. Aí quando é aquela sequência de Hello from the Gutter e The Night the Cross, pronto. Eles já ganhou a noite, só vai tocando. Era muito. E aí, domingão. E Domingão foi o dia que o ingresso valia a pena, né? E só que eu tava cansado pra caramba, então eu cheguei mais tarde, eu perdi o show do The Mist, que eu até queria ver. Tu tinha falado. E o primeiro show que eu vi desse dia foi o show do Ortostat. E aí foi legal, assim, do Ortostat, falar que o Ortostat, o David Lago, que é o guitarrista e vocalista, o principal compositor da banda, ele é muito meu amigo, então tem um viés meu ali. Eu conheço o Ortostat de ouvir tempo, sabe, de quando ele mandava demos da gente, pra gente ouvir da música, quando ele tava desenvolvendo o projeto ainda. E é legal ver que o tamanho que o Ortostat teve, porque foi das bandas brasileiras, foi a banda que eu vi pessoal com mais camiseta. Cafu. Então, sabe, tipo, e na hora que eles foram tocar, eu já cheguei cedo, né? Fiquei lá na grade acompanhando, conversando vendo a passagem de som, lá vendo eles arrumar tudo. E aí encheu o palcozinho de baixo ali, bastante gente pra ver, bastante gente desceu, sabe? A banda viu pra tocar, todas lotadas, assim, sabe? A banda ficou feliz da vida ali, a reação do público foi muito boa. Então é uma banda de death metal, que é uma banda de death metal que tem uma pegada bem técnica. E aí o David foi de prog pra caramba, então ele sempre toca com camisa de banda prog, ele tava com a camisa do Zappa, né? Mas normalmente você vai pegar o show e tem a camisa de Gentle Giant, coisa assim. Sempre nessa linha ele bota as camisas ali, que é pra assustar os metaleiros padrão mesmo. E que é legal, assim, porque ele é um metal técnico, mas que ele tem essa puxada em death metal, que ele não chega a ser tech death, porque é como se fosse um incantation tech death, se fosse colocar dessa forma. Que tem essa pegada mais soturna de metal, não sei o quê, de arrastar um pouco mais as músicas de vez em quando, de trabalhar atmosferas, mas trabalhar com técnica lá em cima, tempos bizarros, sabe? Então, as coisas que ele traz muito de prog para colocar. E aí o que eu acho legal, assim, é que se o vocal, aquele vocal de death metal que antimelódico, os solos são todos muito melódicos, muito bem construídos, com melodia. Então, os respiros que as músicas, a área do respiro que as músicas dão estão sempre nos solos das músicas. Então, aquela hora que normalmente você fala, a solo vem barulheira aí, fala, não, os solos são muito bem construídos, são muito legais, assim. É uma banda que, pra quem gosta de death metal e não tem, sabe que
pode ver uma coisa a mais, o Orthostatic é uma das melhores bandas e eu fico feliz de ver que eles estão conseguindo reconhecimento com isso. Vão fazer uma turnê pelo Nordeste agora, então se a gente tem nosso micro ônibus de ouvintes, ou ônibus de ouvintes, tiver alguém que vai tá aí no Nordeste, dá uma olhada na rede social do Orthostatic ali, que eles vão tocar por aí agora. Estamos de Jaraguá do Sul, tipo assim. É de Jaraguá do Sul, eles são. É, o David ele é nascido na Bahia, que mudou pro Sul, depois mais velhos. Mas bandaça, vale a pena, assim. Depois do Orthostatic teve o Dark and Nocturne Slaughter Cult, que é black metal com adereços, né? Eles são aquele black metal tosquinho, sabe? Que é legal por ser tosquinho, sabe? Que não é ultra técnico, sabe? Tipo, uma Direto. bateria diretão, sabe? Que às vezes é tipo Dark Throne, sabe? Que às vezes ela dá aquela guinada completamente de blast beat, às vezes para e fica quase como se fosse um rock and roll tosco, assim. E é aquele vocal gritado, meio, né, tipo, as guitarras meio abafadas, que às vezes você ouve a melodia tá mais no baixo do que nas guitarras, fazendo aquele som, aquele ruidinho, as staccato abafado, assim. Foi um show bem divertido, assim. E certeza, assim, eu acho que foi o show que mais surpreendeu as pessoas. Foi o show da Nocturne Slaughter. De quem não gostava, porque brasileiro gosta de bagunça, né? Então quando vê o cara todo fantasiado no palco lá, a banda gosta disso. Tem sempre o guitarrista barrigudo com os spikes e barriga pra fora tocando, assim. Tem camisa, o colete de spikes tocando clássico de black metal. O vocal todo fantasiado ali. Então, aquele show que o brasileiro gosta de ver, porque tem bagunça no meio, assim. Apesar da performance da banda no palco ser uma performance bem sóbria, mas tem elementos visuais para chamar a Exatamente, atenção. não. É meio fantasma sangrento, assim. Depois teve o show do Tyrannex ali, que o Tyrannex, que é uma banda da Suécia, também de speed metal, também foi bem divertido o show, com uma mina cantando. Foi um show bem legal, assim, eu não conhecia, assim, eu fui ver, tanto o Butcher quanto eles, eu fui porque me falaram na hora, falei, Thiago, speed metal você vai curtir, assim, e como você tá vendo show de death metal toda hora, você vê um speed metal com um vocal mais melódico, com as guitarrinhas ali, os riffzão velha guarda, a gente vai ver lá pra dar um descanso pro ouvido. E foi divertido, bastante show bastante energético, assim, mas é aquilo, eu já cheguei pra ver o Tyrannex, eu cheguei depois que terminou o Dark and Nocturne Slaughter Code, então eu já não consegui pegar um lugar 100% legal pra ver, então eu tava vendo meio de lado, assim, Maldição do palco de baixo. maldição do palco de baixo, seria um show daqueles que eles tocam no palco de cima, eles iam tocar, fazer um terror e era possível muito mais gente tivesse visto, assim. Tanto é que eu tô com o setlist FM aberto e tá marcando a quantidade de gente, de pessoas que viu cada show, né? Que marcou que viu. E aí, claramente você vê que as bandas do palco principal, todas têm muito mais gente do que viu os shows das bandas que tocaram no palco de baixo, sabe? Assim, então você vê, tipo, esse show do Tyrannex, o show do Dark and Nocturne Slaughter Cult tem 26 pessoas que marcaram que viram. O Tyrannex tem 14, Veja bem. sabe? Depois vai ter o Power Trip, vai ter 38. E aí, falando do Power Trip, né? Eu ia te perguntar. Para a alegria de Javier Bardem. Power Trip foi showzaço. Show de trash ali. Dizer que era aquele show que tinha que estar no Bangers. Se tá no Bangers ia causar um reboliço sem tamanho, porque causou um reboliço sem tamanho no Setembro Negro. E assim, o Setembro Negro é um público de death de metal extremo. Não é aquele público que abre e roda por qualquer coisa. Então, não sei se esse dia o Power Trip acabou trazendo bastante público próprio, bastante gente que queria ver Power Trip e acabou levando isso, mas abriu roda sem parar. Então achei que foi um showzaço, assim, sabe? Tem música nova. Aí, assim, eu acho que questão do Power Trip, a gente fala do vocalista novo, né? E o cara que tá substituindo o Ryan que felizmente faleceu, né, em 2020, no meio da pandemia, é o Seth Gilmore, né, que é o vocalista novo, que ele tocava no Fugitive. Fugitive é a banda do Blake Bunnis, que é o líder do Power Trip, né, o principal guitarrista ali. E assim, eles são diferentes. Eu vi show com o Riley, assim, e o Riley tinha uma postura de palco, sabe? Guardadas as proporções, por favor, não é comparação. Tipo, o Riley tinha uma postura de palco, o James Hetfield e o. Vai, vamos ser o nome James Hetfield. O Riley tinha uma postura de palco, Phil Anselmo, o Seth tem uma postura de palco, Bruce Dickinson. Seth é aquele cara que fica pedindo pra fazer roda, correr no palco inteiro, chamando todo mundo, sabe?
Então, você acaba sendo acompanhando o cara, porque o cara tá sempre puxando. Mas o Riley tinha uma coisa que era legal do Riley, que era ele assim, ele não tava forçando, mas ele tava te olhando, sabe? Tipo, você via claramente que quando o público tava respondendo a música, ele tava olhando com uma cara mais assim, o puto mais, que ele sempre cantava com aquela cara meio enfesada, sabe? Tipo, o cara mal-humorado. Mas quando o público tava curtindo, você via que aquele mal-humorado que tá feliz, assim. Quando você vê que o público tava meio que dispersando, ele olhava com aquela cara meio de reprovação, sabe? Então você meio que se sentia na obrigação de, opa, não tá gostando, tem Responder. que me mexer aqui. Então, sabe, que eu acho legal quando, cara, essa performance, esse jeito de comandar o público mais com o olhar, mais em trejeitos, menos em ficar chamando da hora o público pra si, assim, que eu tava falando do Billy Joe do Green Day. Mas assim, era aquele show que funcionaria num bangers fácil, fácil, assim. Essa pegada trash deles que eu não acho que eles são crossover, eu acho que eles conseguem. Eu gosto do som do Power Trip, é que eles não são retro trash, eles são trash clássico, mas que é um trash clássico com cara moderna. Eles têm influência de hardcore, mas eles não chegam a ser crossover na minha cabeça, porque tem aquela coisa das duas guitarras, de ter solo de guitarra, de ter a a base com com os acordes de thrash metal, com a palhetada de thrash, mas que não soa como uma banda que tá, ou tipo Municipal Waste, que tá copiando aquele thrash quase crossover de nicho de thrash ali, ou que soe como uma banda de thrash que é muito copiada do Metallica e do Megadeth e do Slayer ali. Eles soam como se fosse o passo adiante do Slayer, sabe? O Slayer tivesse renascido, ou sei lá, o Exodus, talvez, o Exodus tivesse renascido da década moderna, assim. Então, tem cara própria, sabe? Você ouve Power Trip 3 minutos ouvindo qualquer música do Power Trip, você fala, isso é Power Trip. Porque esse jeito de tocar trash só eles tocam. Então acho que isso é legal pra caramba neles e funciona muito bem. Não aguarda, assim, tem um pessoal da velha guarda que não gosta tanto deles, assim, tipo, porque acha que tem essa coisa meio moderna demais. Mas, assim, vai ouvir Executioner Tex, ali, o Single DX, aquilo nasceu clássico, aquela música. Começa aquilo. Se tinha alguém na primeira música do Power Trip que não estava muito convencido, quando começou o Single DX, que foi a segunda música, mano, como abre roda, não tem como ser. Ela nasceu clássica, assim. Aí, E aí, assim, do Power Trip eu não desci mais pra eu caverna. ia te Eu perguntar. desisti. Falei, aí daí pra frente eu já fui pegar lugar pra ver o Candlemas, então não vi absolutamente nada do Nervo Chaos ali. E também não vi nada do Varatron, que aparentemente estava o inferno também. Pelo que me falaram, o pessoal falou que o Varatron estava impossível de assistir nível Incantation do dia anterior, mas eu não sei, eu só ouvi relatos de pessoas que tentaram ver. O Candlemas, eu me senti amputado com o show do Candlemas. Assim, Como assim? porque foi só 50 minutos. Ah, sim. E aí, e assim, aí eu não sei se a galera do Power Trip que tava lá e aconteceu um fenômeno parecido com o que aconteceu no show do Pentagram um tempo atrás. Porque o Pentagram, por causa do velho abusador do pai ter virado meme, um monte de gente foi assistir o Pentagram por causa do meme. Ah, E tanto o Pentagram tem uma puxada no Doom deles que puxa um pouco de hardcore. Então eles têm umas músicas que tem umas pegadas mais rápidas, levando pro hardcore. Assim como o Candlemas, as músicas do Candlemas não são lentas o tempo todo. O Candlemas tem parte de metal tradicional ali, a hora que te espera pedal duplo. Então o que aconteceu? Essa galera que caiu de paraquedas no show do Pentagram por causa do Bad Man, abria a roda, e aquelas rodas que durava 5 segundos, porque a música acaba, ela não dura rápido, não dura muitas partes rápidas da música. sim. Tipo, a parte é rápida, depois ela já desacelera de novo. E com o Candlemas acontece isso também. Então talvez a galera que foi pra ver Power Trip tava vendo o Candlemas sem ter ideia do que era, e aí quando de repente o Candlemas começa a música começa a disparar pedal duplo, a parte rápida da música, a galera ia lá abria a roda e fazia Couchsurfing, aí eu, o Old Man e a Cloud, falei assim, isso não é show de Doom, cara. Esse show de Doom não é pra isso. Sabe, você canta junto, e a galera tava cantando bastante junto, a galera que tava mais na grade ali, mais perto da frente, que nem eu, tava todo mundo cantando tudo junto, era todo mundo muito fã de Candlemas, acho que foi o show do Candlemas que eu vi com maior participação de público. Público mais cantando animado, mesmo os shows do Candlemas sozinho aqui, nenhum tinha essa participação de público tão intensa quanto teve esse. Então talvez seja um povo que tenha descoberto Candlemas no Monsters e tenha virado fã e foi pra lá depois, sabe?
Ou sei lá, talvez era um público que é fã de Candlemas, porque é um público de Celtic Frost de velha guarda que tava lá. O show tava muito animado. Só que assim, na hora que eles terminam a Well of Souls e saem do palco e voltam pra terminar o show. E é 40 minutos. Aí você fala, poxa, o show do Candlemas foi provavelmente foi o show mais curto do Candlemas que eu vi na vida. Assim, História. 55 minutos e 50. E Hum. tava tão bom o show, sabe? Tão bom, o show tá num nível tá tão bom que eu me senti ofendido quando acabou o show. Assim, eu falei, tipo, pô, muito pouco tempo, sabe? Aquele, tipo, Monsters que eles tocaram 1 da tarde, eles tocaram 1 hora. Eu quero mas tocar só 50 minutos pra um público que é um público de Candlemas, sabe? Tipo, era daqueles assim, a Candlemas era uma banda pra ser headliner do festival. É aquela coisa, tá rolando com a mina tá dando beijo, é hoje, Bal, tem que voltar pra casa, meus pais estão chegando. É, É, não, basicamente isso. E, sabe, foi. Assim, eu me senti amputado. Foi isso, sabe? Na hora que eu falei, sabe, parece que tiraram um braço mesmo, sabe? Demorou pra eu perder a calma de ter acabado o show do Candlemas. pra tu voltar back on track. Sabe? Tipo, da raiva, sabe? Que dá raiva, sabe? Aquela hora que você fica com Eu tô rindo porque eu raiva, imaginei tu possesso com isso. sabe? Tipo, então, aí foi. Aí assim, a sorte é que depois teve o show do Tríptico e Guerreiro é foda. Tom Warrior é, assim, o set do Tríptico. Primeiro tocou Tom of Megiddo, né? E eu falei que eu não acreditava que ele fosse tocar e tocou ali no finalzinho, penúltima música do show, e na hora que ele anunciou que ia tocar Tom of Megiddo, ele falou que ele não sabia tocar a música direito, assim. Falar quase que eu falei, pô, será que ele ouviu o meu podcast? Eu falei, vou tocar pra agradar esse cara. Assim, não sei tocar direito, mas eu vou tocar essa música. Eu ia brincar contigo. Será que ele sabe tocar direito? Não, tu não sabia nem na época, então fica tranquilo. Eita. Mas ele falou isso, assim, tipo, ah, vou tocar essa música que eu não sei tocar direito, eu não sou Dom Meg. Eu falei, mano, assim, tipo. Agora, o que foi legal do show foi assim, que eles abriram com 4 músicas rápidas, né? Tipo, Circle of the Tyrants, Usurper, Return to the Eve, Into the Cryptal Ray. Isso. E a partir dali, eles falaram, beleza, matei as músicas rapidona. A partir de agora vai ser, eu vou levar você pra profundeza do inferno, assim, sabe? Tipo, eu vou sugar toda a sua energia, porque o Celtic Frost é feito pra isso, sabe? Não vai ter good vibe mais aqui. Agora é pra você se sentir mal com essa desgraça mesmo. E ele começa isso com Procreation of the Wicked. Depois ele vai tocar 3 músicas do Monotaste ali, toca Grounded, A Dying God Coming to Human Flesh, e fecha o show com Sinagoga Satanae. A única hora que ele dá um breakzinho, ele manda Sorrow of the Moon, Sorrows of the Moon do Into the Pandemonium, né, com aquela pegada quase, tem uma levada mais gótica e tal. E a única hora que ele dá uma volta, assim, pra trazer um pouco de velocidade é na hora que ele toca The Throne Emperor nesse meio, assim. Mas, assim, é isso, ele começa 4 músicas que ele te abre pancadaria, assim, depois ele te joga profundeza, sabe? Termina com Sinagoga Sataneca daquilo, tipo, jogar fé você terminar bad vibes total, sabe? Termina o show, você tá meio que hum, destrói essa humanidade desgraçada, que isso aqui não vai pra lugar nenhum, que você sai querendo queimar a igreja, queimar tudo, queimar, derrubar tudo, assim, sabe? Misantropia completa quando termina o show, você acha que esse mundo, o ser humano é uma porcaria mesmo, tinha que acabar, ter que extinguir logo essa raça desgraçada. E é, o Celtic Frost é isso, a gente vai no show do Celtic Frost pra sentir isso e sensacional disso, showzaço, banda redondinha, né, o Triptych é redondinho. Aí já me disseram, então, boato de que ele deve voltar ano que vem com o Triptych, pelo menos quando ele botar o Triptych nativa de novo pra show do Triptych, ele deve voltar pro Brasil já, tá meio que acertado. Então, como eu postei nos stories, eu não reclamo se todo show, todo Setembro Negro terminar com o show do Triptych. O show do. Pode ser show do Triumph of Death, tocando Hellhammer. Ele disse que está trabalhando em músicas novas no estilo do Hellhammer para lançar um disco de inéditas do Triumph of Death. Então, para mim, pode ser. Pode vir Triptych tocando Triptych, pode vir fazendo Triumph of Death tocando música nova. Não tem problema. Pode ser todo ano terminar o Setembro Negro com o show do Tom Warrior, eu tô feliz. Como é que é? Termine com o Toninho Guerreiro para todo mundo ficar É feliz. isso, sabe? Aquilo. Eu vou reclamar, eu tenho que falar, eu sinto na obrigação, que eu acho assim, eu tenho que enunciar que aquele segundo palco foi uma porcaria sem tamanho, que é um desrespeito quase. A desrespeito com quem pagou o ingresso. Eu acho que isso tem que ser dito. Sabe? Assim, como eu não estou cobrindo, como eu paguei para ver esse show, então
quem vai queimar, não vai querer mais me dar ingresso, não vai querer mais deixar cobrir evento da tumba, paciência. Mas tem que ser dito. Desrespeito com quem pagou o ingresso, aquele segundo palco, do jeito que foi colocado desse jeito. Eu acho que é uma lição aprender como que você vai trabalhar esse segundo palco em edições futuras, mas eu acho que não pode ser mantido desse jeito, não pode continuar. Assim. Acho que é um erro. Assim, eu fico triste que se ele inventasse de colocar uma banda que eu gosto, nível Candlemas, pra tocar naquele segundo palco. Eu ia, tá, sabe, você coloca um Iob lá e bota o Iob no segundo palco, eu ia ficar num nível de putice, que é, imagino que é o cara que tá esperando pra ver Varatron, ou que Incantation toca toda hora aqui. Varatron até já veio pro Brasil antes, mas o cara que Varatron não é tão normal no Brasil, o cara deve ter ficado putíssimo de não ter conseguido ver direito. Isso não pode manter. Sim, tô aqui, paguei esse negócio e, tipo, não dá, tipo assim, pô, nem pra organizar direito essa parada. É isso, né? Daí Aquilo aquela. dá pra você fazer no setembro. Você pode fazer o mesmo esquema que era antes, menos bandas por dia, ninguém vai reclamar e você deixar o segundo palco pra ser aquela parte de baixo pra ser um respiro de outra forma ali. Mas, enfim. Sim, que a gente falou, tipo, coloca um DJ, coloca alguém, se bobear, como é que é, coloca até uma câmera, não precisa nem de som, coloca só uma câmera ligado num telão, fazendo um ao vivo de cima, entende? Galera Você pode botar. separada, É descomprimido. isso, sabe? Bota um negócio aí. Ou você bota, sei lá, faz um DJ ali, bota um telão no fundo e bota clipes, bota shows ali, Blu-ray, uns DVD ali para o pessoal ficar acompanhando, sabe? Sei lá. Mas assim, não pode continuar. Desse jeito que foi esse ano, aquele segundo palco não pode continuar. Eu acho que é só que é esse o ponto. É aquilo que a gente fala, é aprendeu até quando dá para crescer. É isso. Uhum. Sabe? Eu acho que fazer dois palcos no Setembro Negro não era reclamação de ninguém os intervalos entre shows do Setembro Negro no Carioca. Nunca ninguém reclamou de, agora meia hora pro próximo show. Como é show de death metal meio que exaure, essa meia hora era a hora que você recuperava o ouvido, que você ia dar uma descansada e tal. Sim, como é que é? Se é consumir dentro do lugar. É isso. Não, a galera saía, porque ele abria, né? O Setembro Negro, você podia sair pra comer na rua, beber na rua, que era mais barato que a cerveja dentro do Carioca. E a galera continuou fazendo isso, sabe? Tipo, saía pra pegar que tinha um boteco bem na frente do VIP Station, ali, que a galera ia lá. E sem contar os ambulantes na rua, ali, que vendem mais barato do que dentro do VIP Station, apesar de que o preço do VIP Station não tava. As Não, bebidas lá tava R$ 15 uma cerveja, então, sabe? O único problema é que não tinha muita comida, assim. Né? Era Heineken, hein? O único problema é que não tinha comida lá, só tinha um sanduichinho bem vagabundo e esfirra, coxinha. Mas aquilo, a galera saía e dava pra mandar um PF nesse boteco da esquina da frente ali. Então, opções de comida até o pessoal tinha, se quisesse, desde que tivesse tempo para comê-la. Mas assim, eu não reclamaria se ele fizesse de novo na VIP Station, só acho que ele não pode manter esse esquema do palco secundário alternado com o primeiro palco e colocar banda de muito apelo para fazer isso. Não funciona. Os shows que eu consegui ver lá, eu tive que chegar muito antes do show para conseguir ver e fico com pena de quem queria ver o show de cima e descer para ver. Perdi o show do Coven, por isso. Mas eu já tinha visto Coven antes, e Coven não tem disco novo, não tem nada, são sempre as mesmas músicas, o show é sempre o mesmo roteiro, então não era alguma coisa que eu tava perdido. Então, senti grande falta. acho que hoje a gente está quase batendo o recorde dos episódios mais longos, se eu olhar para a hora. É, então, eu achei que ia ser curto. Não, 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 todo mundo assim, ferrou o almoço, vai todo mundo agora catar alguma coisa para comer. Tipo assim, passamos um bom tempo, como é que é? O feedback. O The Centenary foi, o Detal continua agora, mas o Detal agora não é nada digno de, É mais pop, né? Levada pop que ele vai ter, assim. nada digno de nota, digamos assim. Não nada que nos atraia, né? Tem nomes grandes ali, mas nada Nada, que chama atenção pra gente. Assim. como é que é? Eu acho que a Jessie J faz um show diferente, a Jessie J tá brigando com o câncer, então, tipo, toda força a essa briga nesse caso, então. E como é que é? Agora Guilty Pleasures, que eu acho o price tag da Jessie J uma música muito legal pra caramba, tem, tipo, aquela Money, 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 aquela que toca em FM e tal. Price tag é uma música que tem uma letrinha legal, assim, então, Kitchen, Kitchen, tipo, Não conheço, de verdade. já ouviu, mas não sabe o que é, tipo assim, aquelas músicas, tipo assim, que sei lá. Se bobear, já entrou até em comercial de TV, sabe? Tipo assim, ok. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play. Muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima semana. Até mais. Isso. Valeu, gente. Até a Como é que é? próxima.
Aliás, hoje a gente faz direitinho, então, como é que é em homenagem ao Tom Warrior? Uh! Então, como todos nós estávamos na segunda-feira, cada vez que tentava levantar, assim, sentava, levantava, coluna foi embora. Abraço. Abração.